Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Significa que nós devemos escutar mais e falar menos. Nós, mulheres, nós temos o hábito de falar demais. E agora com esses estímulos externos, né, que eu falei anteriormente, de que nós precisamos nos posicionar, de que nós precisamos ser fortes, de que nós precisamos falar mesmo, expor a nossa opinião mesmo, de que as pessoas não devem calar as mulheres, enfim. Esse pensamento que nós temos hoje, que as pessoas têm hoje e acabam influenciando para que o nosso pensamento também seja assim, ou pelo menos parecido, faz com que nós nos tornamos mulheres extremamente tagarelas, mulheres que só falam e não têm empatia para sentar e escutar. Não tem humildade para escutar e aprender alguma coisa com que eu escutei. Nós estamos muito preocupadas com as nossas opiniões, preocupadas com o que a gente precisa falar. A gente interrompe as pessoas o tempo inteiro, a gente não deixa a pessoa concluir o que ela estava falando. Porque só o que eu vou dizer importa. Porque a fulana, não importa o que a fulana vai dizer, eu não estou nem aí, eu me importo por o que eu vou dizer. A gente não tem humildade para escutar as pessoas e tentar aprender alguma coisa com o que aquela pessoa vai falar, entende? E aí a gente quer falar sempre, a gente não consegue ficar calada um pouco, a gente sempre precisa falar, a gente sempre precisa debater, a gente sempre precisa mostrar a nossa opinião. E nem sempre a gente precisa disso, gente. Às vezes a gente só precisa escutar mesmo. Então, quer dizer que eu preciso ser uma mulher omissa? Quer dizer que eu preciso ficar calada? Quer dizer que eu nunca preciso expor a minha opinião? Óbvio que não. Não é isso. Até porque as pessoas precisam também das nossas opiniões quando são solicitadas. As pessoas podem aprender com o que a gente vai falar da mesma forma que a gente consegue aprender com o que elas vão falar. Sabe? Pode abrir novas ideias, novos horizontes. Talvez você não estava pensando naquilo, a pessoa não estava pensando naquilo, você fala, a pessoa fala, ai, boa ideia, gostei. Então, não é para a gente ser uma mulher omissa, para a gente ser uma mulher que não abre a boca, uma mulher que tem boca e não fala, né? Não é isso que eu quero propor aqui. Na verdade, é uma proporção de ouvir mais e de falar menos. Porque a gente acaba dando opinião que não é solicitada, a gente acaba sendo inconveniente. A gente quer impor as nossas ideias nas pessoas, a gente quer fazê-las engolirem as nossas ideias de qualquer maneira, sabe? E a gente quer sempre mostrar que estamos certas, que somos melhores, que somos superiores, enfim. Na verdade, a gente não precisa ser omissa. Até porque nós, mulheres, temos uma forma mais criativa de pensar, uma forma um pouco diferente do que os homens, né? Eles são muito mais racionais, nós somos muito mais emocionais. Então, óbvio que vai ter uma diferença na forma de pensar e, consequentemente, nas opiniões serão diferentes. E isso não quer dizer que a gente não possa agregar, a gente pode agregar, a gente tem que agregar. Só que, na maioria das vezes, a gente quer impor. É muito diferente de agregar, né? E aí é que tá o pulo do gato. A gente precisa saber se comunicar de forma correta, de forma que dê certo. Porque a gente já entendeu que ser durona, e se você não acredita nisso, se você não acredita que ser durona, que debater, que querer expor a sua opinião sobre política, sua opinião sobre o feminismo, sua opinião sobre ideologia de gênero, enfim, sobre o mundo, sobre valores, se você acha que você tem que sempre expor e impor para todo mundo, para o seu marido, para os seus pais, para os seus filhos, se você já percebeu que isso não dá certo, por que a gente vai continuar fazendo isso? Se você não acredita, se você quer continuar fazendo isso, continua e colha os frutos, observe os resultados. Se você tiver como resultados o seu marido se afastando, os seus filhos se afastando, os seus pais se afastando, as pessoas se afastando de você, eu acredito que seja um bom sinal para você perceber que não está dando certo. Não é assim que você vai convencer as pessoas.
das suas opiniões, das suas ideias. Não é assim. Se a gente quer que a pessoa entenda, entenda. Porque convencer, gente, convencer todo mundo não dá. Cada um tem a sua própria opinião sobre religião, sobre política, sobre, enfim, sobre a vida, sobre valores. Cada um tem a sua própria opinião. Não dá para a gente impor, para a gente chegar e falar assim, você está errada porque você votou em fulano, você está errada porque você acredita nisso, tem uma fé assim, o assado. Não dá para a gente fazer isso, a gente não vai mudar a cabeça das pessoas assim. A gente não precisa mudar a cabeça das pessoas, na verdade. E não vai acontecer, porque imagina você ter que fazer isso com todas as pessoas do mundo. Impossível. É impossível. Por mais que exista um movimento, exista muitas pessoas, um grupo muito grande, né, de pessoas que fazem esse trabalho, não vai mudar a cabeça de todo mundo. Não vai. Aceitar a realidade é o que resta. Aceitar e lidar com a realidade é o que resta. Se você quer que o seu parceiro, o seu namorado, o seu marido, os seus pais, os seus filhos entendam qual a sua opinião, qual a sua ideia, o que você está querendo dizer, você precisa traçar uma estratégia nova de conversa, de comunicação. Se o que você faz não funciona, se gritar, se debater, se bater no peito não funciona, gera briga, gera afastamento, gera conflito, para de fazer isso, gente. Traça uma estratégia, muda de estratégia. Pensa em como que eu posso fazer para que aquela pessoa pelo menos entenda, porque convencer desencana, mas para que aquela pessoa pelo menos entenda qual o seu ponto de vista, sabe? É muito mais eficaz. Então, a gente precisa ter uma estratégia melhor para nos comunicar com as pessoas. Não é batendo de frente que a gente vai conseguir. Não é, gente. Eu falo por experiência própria. O que acontece quando nós não somos mulheres duronas? Gente, não ser uma mulher durona, não ser uma mulher que bate, que briga, que bate, não. Que grita, que briga, que debate, enfim, não ser esse tipo de mulher vai fazer as pessoas terem muito mais prazer em te ouvir. Elas vão querer te ouvir. Elas não vão ter medo de te ouvir. Elas não vão ter repulsa de te ouvir. Elas vão aceitar te ouvir. Porque às vezes a pessoa é tão assim, tão durona, que às vezes a gente fica até com preguiça de ouvir, né? Então, não ser uma mulher assim, ser uma mulher mais feminina na sua comunicação, vai fazer com que as pessoas aceitem te ouvir. E isso é só o começo. Porque elas aceitando te ouvir, elas entendendo o que você tem a dizer, entendendo o seu ponto de vista, entendendo as suas ideias, elas vão passar a respeitar as suas ideias. Não quer dizer que elas vão concordar, né? Enfim, que você vai conseguir convencê-las. Óbvio que não. Você pode até convencer um ou outro, mas todo mundo é impossível. Consequentemente, essas pessoas vão te respeitar mais, vão ser mais gentis com você. Enfim, vai ter uma relação mais saudável, mais leve.